Olá, primeira série, tudo bem? Hoje vamos continuar falando dos nossos conteúdos novos. Lá nós já vimos o que é quantidade de movimento, lembram lá? Que é massa vezes velocidade. E agora nós vamos ver uma outra grandeza que se chama impulso, tá? Então, quando eu falo assim, digamos que tem uma criança que está se balançando, tá? Tá lá brincando no balanço. E ela quer atingir uma altura mais alta, então ela pede para alguém empurrá-la, tá? Essa pessoa vai lá para dar um impulso nela, para ela adquirir uma altura maior. O que essa pessoa precisa fazer nela para gerar esse impulso? Ela precisa ir lá e empurrar, tá? E o que significa empurrar na física? O que eu estou aplicando na pessoa que está na balança quando eu a empurro? Estou aplicando uma força, tá? Então, o impulso, gente, quando um corpo recebe um impulso, ele precisa, na verdade, esse impulso surge a partir da aplicação de uma força, tá? Qual que é o segundo fator que vai influenciar no meu impulso? Eu posso ir lá e empurrar ela rapidinho, eu posso ir lá e empurrar ela por um intervalo de tempo maior, tá? Às vezes eu posso até gerar o mesmo impulso, tá? Aplicando um intervalo de tempo menor ou maior, mas aí vai ter uma variação na minha força, tá? Então, quando eu aplico uma força muito rapidamente, ela precisa ser bem intensa para gerar um impulso. Quando eu aplico uma força por um intervalo de tempo maior, essa força precisa ser menor, mas as duas vão gerar impulso. Mas o impulso depende de duas grandezas, tá, gente? Força e intervalo de tempo de aplicação dessa força. Então, o impulso é uma grandeza vetorial, tá? Precisa de módulo, direção e sentido, e ele é igual ao produto da força pelo intervalo de tempo, tá? Ó, vamos fazer nossas anotações aqui, tá? Então, ó, uma grandeza nova que estamos estudando agora. Impulso. Então, o que nós observamos aqui? É uma grandeza vetorial. Precisa de módulo, direção e sentido para ser bem representado. É o produto da força pelo tempo. Então, ó, impulso é I maiúsculo, é igual a F vezes delta T. Tá? Então, aqui, ó, o I é o impulso, o F aqui é a força, e o delta T é o intervalo de tempo com que essa força agiu sobre o corpo. Tá? Qual que é a unidade, gente, de impulso? Na verdade, é só unir aqui, ó. A unidade de força é Newton. A unidade de tempo é segundo. Então, Newton vezes segundo é a unidade de impulso. Tá, gente? Mas aí, essa fórmula aqui que a gente viu, ela serve para calcular o impulso de forças constantes. Então, quando eu aplico uma força constante no corpo, é só pegar o valor da força aqui, multiplicar pelo tempo que demorou e pronto, eu descubro o valor do impulso. Mas como que eu faço para descobrir o impulso quando eu tenho forças variáveis? Imagine uma situação que a força que eu estou aplicando vai aumentando ou que ela vai diminuindo. Aí, como que eu vou calcular o impulso, gente? Essas situações, normalmente, elas serão representadas por gráficos, tá? Então, quando eu tiver impulso com forças variáveis, eu vou ter um gráfico, gente. Tá? Então, lá, quando eu tenho um gráfico de força por tempo, aí eu posso ter uma força variável. Como que eu calculo o impulso, gente? O impulso é numericamente igual a área do gráfico. Tá? Aí vai depender de que figura geométrica que vocês têm lá. Pode ser um retângulo, base vezes altura. Pode ser um triângulo, base vezes altura sobre 2. Pode ser um trapézio, base maior mais base menor, vezes altura divididos por 2. Aí vocês vão ter que relembrar das relações de área lá da matemática. Mas vão ser sempre áreas de polígonos simples. Se vocês não lembrarem do trapézio, divide ele, transforma em triângulo e retângulo e soma a área. Vai dar certo do mesmo jeito. Tá? E ainda falando a respeito um pouquinho do impulso para vocês, gente, aplicações do dia a dia, a gente falava muito antigamente dos
carros, tá? Que os carros eram mais resistentes, os carros eram feitos de um material melhor. Hoje em dia, qualquer batidinha de carro já dá perda total, amassa o carro inteiro, né? E a gente acha que é porque os carros não têm mais a mesma qualidade de antigamente. Na verdade, gente, as concessionárias, as montadoras de carro, toda a tecnologia que vai sendo desenvolvida à medida do tempo é para tornar os automóveis mais seguros, tá? Então não é que qualquer batidinha dá perda total no carro porque o carro não presta. Porque fisicamente, quando eu aumento o tempo de aplicação de uma força, tempo e força são inversamente proporcionais. Consequentemente, a força do impacto de uma batida do carro, quando o tempo que demora para amassar toda a carroceria do carro é maior, a força do impacto da batida se torna menor. Tá? Então, antigamente os carros eram mais resistentes, mas os acidentes eram mais graves, que na hora que dava aquela batida, o intervalo de tempo da colisão era muito pequeno. Consequentemente, a força do impacto era muito grande, os acidentes eram mais graves. Hoje, todo aquele tempo que demora para amassar a carroceria do carro faz com que a força do impacto se torne menor. Mesma coisa a gente pensar no airbag, tá? Pensem vocês dirigindo num carro sem airbag. Vocês sofrem um acidente, vocês estão sem cinto de segurança. O que acontece? Vocês vão ser lançados contra o painel do carro, contra a direção. Vocês podem bater com tudo lá na frente, tá? Vai ser uma colisão seca, rápida e, consequentemente, muito grave. Provavelmente até fatal, dependendo da velocidade, tá? Já quando eu tenho o airbag, eu não bato direto lá no painel do carro. Eu tenho que amassar todo o airbag para eu poder chegar lá na frente. Então, o tempo da colisão se torna maior. Consequentemente, a força do impacto se torna muito menor. Por isso que é um dispositivo de segurança e salva vidas, né? O airbag. Outro exemplo são os lutadores, gente. Lutador de boxe. Se ele for dar um soco no rosto da pessoa sem luva, o tempo de impacto vai ser muito pequenininho. Consequentemente, vai ser a força de impacto muito maior. Pode causar muitos danos, tanto para a pessoa que recebe quanto para a pessoa que bate, tá? Já quando eu uso a luva, aquela luva é estofada, então ela se deforma para daí depois voltar na posição original. E esse aumenta o tempo de contato na hora da batida. Aí isso faz diminuir o impacto da colisão, tá? Então são várias situações que envolvem impulso e quantidade de movimento no nosso dia a dia, tá? Então sempre lembrem lá que a força e o intervalo de tempo de aplicação da força são inversamente proporcionais. Então choques muito rápidos são sempre muito intensos e choques mais lentos são sempre menos intensos, porque a força de colisão é menor, tá? Agora que nós já vimos um pouquinho a respeito de impulso, nós vamos resolver alguns exercícios da apostila, tá? Vou resolver alguns com vocês e outros vão ficar para a tarefa. Então lá no número 1 diz assim: quais grandezas estão relacionadas com a intensidade do impulso de uma força? E como que é possível aumentar o módulo do impulso de uma força? Então as grandezas relacionadas, gente, vocês já sabem, são força e tempo, tá? Então responda lá no exercício número 1 na letra A. As grandezas envolvidas são força e tempo. E como que eu posso aumentar o módulo do impulso de uma força? De duas maneiras, ou aplicando uma força maior, ou aumentando o tempo de aplicação dessa força, tá? Aumentando a força ou aumentando o tempo. Então, responde lá no nosso exercício número 1, na letra A. Na letra B, diz assim: considere duas forças FA e FB de módulos iguais a 10 e 15 newtons. É possível afirmar que a força A é responsável por um impulso maior do que a força B? A força A tem 10 newtons, gente, a força B tem 15. Mas o impulso não depende só da força, ele depende também do intervalo de tempo. Então, eu posso muito bem aplicar aquela força de 10 newtons por 5 segundos e eu vou ter um impulso de 50. E daí eu posso pegar aquela força de 15, que é maior, e aplicar ela só por 2 segundos. Aí eu vou ter um impulso só de 30. Aí então a força menor vai gerar um impulso maior devido ao tempo. Então ali eu não posso afirmar, tá? Vocês vão responder lá na letra A, quer dizer, não se pode afirmar porque o impulso também depende do tempo, tá? Respondo isso lá na letra B.